Coisas que nunca vivi ou evitava viver. Ser solteiro. Eu passei 10 anos da minha vida namorando. Basicamente toda a minha vida pela qual eu me conheço por gente, uma pessoa quase adulta. Depois de estar alguns meses solteiro, eu preciso dizer que a experiência é absolutamente aterradora. Mas essa é a graça do negócio. Eu nunca falei muito sobre a minha vida pessoal e eu pretendo continuar assim. Mas o que eu queria falar hoje é de uma coisa da qual eu tinha medo, muito medo, ao longo desses 10 anos nos quais eu namorei, que era de não ter certeza se eu tava com uma pessoa que eu tava porque eu gostava muito dela ou se era porque eu tinha medo de ficar sozinho. Foi por isso que eu terminei meu namoro, foi por isso que eu decidi viver uma coisa que eu evitava viver, que era entender a vida como uma situação na qual eu não necessariamente tenho a quem recorrer. É claro que muitos de vocês vão falar, você tá sozinho porque você quer. E é verdade, eu tô sozinho porque eu quero mesmo. Eu tô sozinho porque eu queria entender na minha vida se o que eu estava fazendo era uma escolha ou se era um recurso de defesa. E estando solteiro, duas coisas me saltaram aos olhos. A primeira foi a volta da rejeição. Uma coisa que eu não estava acostumado, porque tinha 10 anos que eu não sentia. É muito doido ser rejeitado, porque faz realmente você pensar que o que você está fazendo não cola com certas pessoas. E foi muito louco a primeira vez que eu gostei de uma menina. Fiquei com ela e ela pegou e falou pra mim, mas acho que a gente precisa ser só amigos. E foi muito louco, pra mim foi tipo ver um gurgel na rua, sabe? Depois de 10 anos e falar, caramba, isso aqui ainda existe, sabe? Foi terrível, foi muito ruim. Mas de um jeito ou de outro era uma sensação que eu não tinha há muito tempo e que me fez parar pra pensar em algumas coisas que eu fazia e que eu sou, que talvez ainda precisem ser muito lapidadas. Outro ponto, no entanto, que foi o que mais me surpreendeu e para o qual eu não estava nem um pouco preparado, era a aceitação. Eu vim de uma realidade onde o carinho e a atenção eram recursos escassos e era uma coisa para a qual eu dava muito valor. Então, para mim foi muito difícil e muito chato ver que eu poderia sim encontrar no mundo várias pessoas dispostas a me dar carinho e atenção e que são pessoas legais, são pessoas bonitas, são pessoas que eu gosto, mas que eu não necessariamente quero estar com elas. Isso que eu acho que é o mais complicado da relação de estar solteiro e não namorando. Namoro pra mim sempre foi a coisa que mais me dava conforto na minha vida. Era um refúgio, era um lugar para o qual eu voltava e eu encontrava carinho, paz, atenção. E é difícil você querer negar isso, é difícil você querer abandonar isso. Eu acho que namorar ou não namorar é muito parecido com ter uma casa ou não ter uma casa. A sensação que você tem quando volta para casa, volta para sua cama, volta para um lugar que você conhece e de se sentir calmo lá, de se sentir bem-vindo lá, é fantástica. Isso para mim era o namoro. Hoje eu não posso dizer que eu fico sozinho, eu tenho várias pessoas com quem eu posso contar, pessoas que são legais comigo, pessoas que estão lá quando eu preciso, mas que não são a minha casa. É meio que como dormir num quarto de hotel. É meio que como estar numa cama que é confortável, que é bacana e que te acolhe, mas que você não vai estar lá por muito tempo. Ou que talvez você não possa estar lá por muito tempo. Não chega a ser ruim, mas é diferente. E pra mim o problema do namoro é que depois de um tempo ele deixava de parecer a minha casa e começava a lembrar mais do que seria a casa da minha mãe. Um lugar que eu sabia onde eu ia ser acolhido, que eu sabia que eu ia ter carinho, mas que depois de um tempo você sabe que você ficou lá tempo demais e que talvez aquele não seja mais o seu lugar. Para mim é muito triste pensar que as coisas podem ter um prazo de validade. É muito triste pensar que, do mesmo jeito que eu acho algumas pessoas legais e gosto delas, mas não quero que isso se estenda muito, pode estar acontecendo do outro lado também. Para mim é muito triste pensar que alguém pode olhar para mim e falar, poxa, eu tava um cara legal, até que é bonitinho, mas não. Minha vida inteira eu acho que nos namoros que eu tive, e talvez por isso eu tenha errado neles, por mais que eles tenham durado muito, tenham sido namoros saudáveis, foi que neles eu estava procurando uma coisa que no fundo faltava em mim, que era essa paz,
que era esse refúgio. E sempre que você procura coisa nos outros que no fundo está faltando em você, o resultado nunca é muito bacana. Hoje eu olho para minha vida e eu acho que eu tô bem com ela. Eu acho que eu tô feliz com quem eu sou, eu acho que eu tô confortável com quem eu sou, e eu gostaria de ter, sim, alguma pessoa comigo para complementar as coisas legais da minha vida. Mas eu não sinto que a minha vida vai ser pior se eu não tiver com uma pessoa assim. Eu não sinto que falta alguma coisa na minha vida quando eu chego em casa e eu tô sozinho. É claro que aí começam outros problemas e começa o meu medo verdadeiro, que é de que os relacionamentos tenham prazo de validade, que a gente fica um certo tempo com uma pessoa e que depois talvez a gente precise se separar. Por outro lado, acho que talvez hoje eu consiga olhar para isso com bons olhos também e entender que essa é a beleza do negócio. E talvez, sei lá, o relacionamento seja mais uma coisa de construir pontes que depois a gente precisa derrubar, porque a gente já passou por um bom momento juntos, complementamos boas coisas juntos, mas com o tempo as pessoas crescem e muitas vezes elas não crescem na mesma direção. Eu sinceramente não tenho a menor ideia do que esperar do futuro para mim, mas pela primeira vez na vida, não ter a menor ideia sobre isso não me incomoda. E não é que não me incomoda no sentido de que eu não fico triste, mas não me incomoda no sentido de que mesmo quando as coisas acontecem muito diferente do que eu esperava, mesmo quando eu fico muito chateado com alguma coisa, eu percebo que isso só faz parte de um processo que eu já vi acontecer antes e que não foi uma, não foram duas vezes. Então não tem por que ser a última. Aos 32 anos da minha vida, eu queria muito poder olhar para ela e ver que eu tenho mais coisas resolvidas do que ainda dúvidas. Infelizmente isso ainda não é verdade, mas também tanto faz. So far.